Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, nesta bela tarde aqui em São Tomé, neste belo país, e é com muito gosto que aqui regresso uma vez mais, ainda que só por 2 dias, desta vez realmente a viagem é particularmente curta. Mas permitam-me naturalmente saudar a todos os que estão aqui, começando também, evidentemente, pela diretora do Centro Cultural Português da Embaixada de Portugal, pela sua presença e pelo seu acolhimento como dona da casa, para agradecer-lhe esta hospitalidade. E sempre que venho aqui a São Tomé, este centro está sempre melhor. Desta vez até tem aqui umas mesas para tomar café. De facto, é sempre um gosto aqui vir e cada vez que eu venho cá isto está somente sempre melhor. E por isso mesmo também tenho muito gosto em, já agora, deixar aqui uns quantos livros. Desta vez, como tinha a possibilidade na bagagem, trouxe muitos livros, alguns repetidos de Portugal e também alguns livros mais recentes. Eu queria aqui fazer essa oferta. Esta é a minha mais recente edição do Manual de Direito Internacional Público. Penso que isso é muito útil para os estudiosos. Nós somos estudiosos de Direito Internacional Público. E um outro livro, este foi o último livro que eu escrevi. O último, quer dizer, em termos cronológicos, espero, não em termos existenciais. Portanto, vamos esperar que seja o mais recente livro que eu tivesse escrito, que é Direito da Segurança. Este talvez vá oferecer ao seu Procurador-Geral da República, é capaz de ser apropriado oferecer ao seu Procurador-Geral da República o livro Direito da Segurança. Ele ainda não chegou, mas vai chegar, mas antes de ter chegado já tem uma oferta garantida. Portanto, tenho muito gosto. Há muitos outros livros que já foram entregues, eu não vou agora individualizá-los e, portanto, faço com muito gosto para enriquecer. Eu sei que tem um espólio muito apreciável bibliográfico, também incluindo obras de direito, e fico sempre muito impressionado com as nossas embaixadas, digo agora de Portugal, do meu país, porque de facto são centros de cultura. Eu conheço bem outros centros culturais de Portugal noutros países, particularmente de Maputo, onde eu vivi, aliás, 2 anos, e de facto, quando eu lá vivia, em 93, 94, era praticamente um oásis do ponto de vista do acervo bibliográfico a que os alunos tinham acesso. E muitos alunos realmente iam estudar ao Centro Bibliográfico, ao Centro Cultural de Portugal, em Maputo, anexo à Embaixada, no mesmo edifício, no resto do chão. E, portanto, vejo que isto aqui também sucede e só posso desejar que no futuro não haja cortes orçamentais que ponham em causa a viabilidade e a continuidade desta função, que é uma função essencial, não só no âmbito da língua portuguesa, mas também pela presença de Portugal neste país. Não me leve a mal sendo português, só posso desejar que essa presença se mantenha e que se entrelace da melhor maneira com a cultura são-tomense. Também permitam-me, nesta ocasião, cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Conselheiro Jonas Gentil, que é mesmo gentil, não é só gentil de nome. Às vezes há pessoas que têm um nome, uma qualidade, mas depois não têm na realidade, mas neste caso o Sr. Conselheiro Jonas Gentil é mesmo gentil, além de ter sido meu aluno, e portanto só posso ficar muito feliz por ver os meus discípulos se ingrarem na vida. E quem diria que o Dr. Jonas Gentil agora seria conselheiro do Tribunal Constitucional. Só posso ficar muito feliz por isso, feliz pela criação do Tribunal Constitucional. Em tempos trabalhei na elaboração da legislação desse tribunal, mas que finalmente, ao fim de tantos anos, consegue uma autonomia jurídica e até uma autonomia física, um edifício próprio, e portanto aí está o Tribunal Constitucional nas suas funções e tem como um dos seus membros, a meu ver, foi uma escolha muito boa, o Conselheiro Jonas Gentil. Portanto, agradecer também ao Sr. Conselheiro a sua presença, a sua amizade, também esta parceria com o Instituto do Direito de Língua Portuguesa e certamente com muitas outras coisas que vamos fazer no futuro e, portanto, por isso o meu agradecimento. Também agradeço a presença do Dr. André Aragão, que foi bastonário e julgo que mantém o título, bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Cumprimentos ao Dr. Hilário Garrido, que acaba de chegar, e, portanto, também acompanhei o seu trabalho, sobretudo no âmbito de uma associação dos advogados de língua portuguesa, que é a União dos Advogados de Língua Portuguesa, que congrega todas as ordens dos advogados de língua portuguesa, e tem sido muito importante nesse trabalho. Eu agora estou mais por dentro dos assuntos da Ordem dos Advogados de Portugal, como disse o Dr. Dragão, sou Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, é um dos 3 órgãos nacionais da Ordem dos Advogados Portugueses, e portanto, fico feliz por o reencontrar. Agora já não é bastonário, a doutora Célia Posser, mas aqui estamos para também aproximar
à advocacia são tomense da advocacia portuguesa. Antes propriamente de eu iniciar a intervenção sobre o tema para o qual fui chamado, eu queria fazer uma breve referência ao tal livro que foi lançado a semana passada em Portugal, numa conferência internacional, e no qual eu participei, quer como autor, quer como coordenador. O livro é este, O Direito Internacional Público nos Direitos de Língua Portuguesa. É um livro importante porque trata de um assunto que hoje está na ordem do dia, que é saber como é que o direito internacional público é recebido nas constituições dos Estados lusófonos. É um tema clássico, mas sendo clássico hoje tem novos contornos e, de facto, o trabalho que foi aqui feito, um artigo por cada um dos países, mas o trabalho que aqui foi feito foi o trabalho de saber, em cada um dos países de língua portuguesa, incluindo também Macau, saber como é que cada país recebe o direito nacional público, saber se recebe bem, se recebe mal, se recebe respeitando esse direito internacional ou se recebe com reticências, saber se há acórdãos dos vários tribunais nacionais sobre questões que envolvam a aplicação de normas de direito internacional, se esses acórdãos existem, existindo se eles são bem feitos, se são mal feitos, se a doutrina também tem discutido o assunto. Hoje, numa sociedade mundial globalizada, isso é cada vez mais importante portanto, penso que foi um trabalho que demorou algum tempo, mas um trabalho muito bem feito, não apenas numa visão meramente normativa de law in books, mas também uma visão prática de law in action, isto é, sabendo a efetividade da aplicação das normas de direito internacional, e neste caso o contributo de São Tomé foi feito pelo conselheiro Joana Gentil. Eu fiz com o Dr. João Francisco Diogo a parte de Portugal, e depois há artigos sobre Angola, sobre Moçambique, sobre o Brasil, sobre Cabo Verde, sobre a Guiné-Bissau, sobre Timor e sobre também Macau. Portanto, são vários dos vários países de língua portuguesa e, portanto, para compreendermos como é que cada um dos países recebe o direito internacional e qual a posição hierárquica que lhe reserva, penso que isto é um instrumento precioso e um livro feito como deve ser, com critério científico. Há um questionário prévio que foi entregue a todos os relatores, digamos assim, de cada país, e todos responderam às mesmas perguntas, porque isso garante o caráter científico desta atividade. Portanto, como coordenador, juntamente com o professor Francisco Pereira Coutinho, deste livro, que é um livro feito no âmbito das atividades de investigação da Faculdade da Universidade Nova e do seu centro de investigação, e também feito com a participação do tal Instituto do Direito de Língua Portuguesa, de cuja direção eu sou presidente. Portanto, aqui fica feita esta referência, também oferta ao Centro Cultural Português do Livro e uns quantos livros que eu trouxe, que serão depois também entregues a várias instituições. Bom, mas chega de conversa prévia e vamos falar do tema que nos traz aqui a título principal, que é o tema dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos. Hoje usamos mais a expressão direitos humanos porque é menos, não é sexista. Direitos do homem pode causar algum arrepio a pessoas com mais rigores desse ponto de vista. Para mim, isso seria indiferente, porque quando se fala em direitos do homem, não se fala em direitos do homem contra a mulher, ou não é só os direitos do homem e não direitos das mulheres, é do direito do homem, o homem como espécie humana, não é como ser humano, não é o homem como pessoa do sexo masculino que exclua pessoas de outros sexos. Agora não há só o sexo feminino além do sexo masculino, de outros sexos, não é nesse sentido. Portanto, neste caso, aliás, a tradição francesa é de droit de l'homme, e que eu saiba isso não tem em si nenhuma conotação sexista, mas não me importo de aderir à expressão human rights, aliás em inglês diz-se human rights, e em português também não me importo nada de referir direitos humanos, embora do ponto de vista oficial, já agora esta precisão terminológica, na Constituição de São Tomé, como na Constituição de Portugal, o que está lá é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas acho isso indiferente e fica feita aqui esta prévia explicação terminológica. Mas, de facto, este ano é um ano muito importante, não é todos os anos que podemos comemorar 70 anos de um instrumento da maior importância e que marcou uma viragem no mundo, para um mundo mais civilizado e para um mundo de maior progresso e de bem-estar. Penso que
Nesse percurso, a Declaração Universal dos Direitos do Homem teve um papel essencial. Não tenho qualquer dúvida sobre isso e portanto, nunca é demais, durante este ano e em qualquer circunstância, em qualquer lugar, comemorar e enaltecer a importância da Declaração Universal dos Direitos do Homem e, sobretudo, o que ela simboliza de movimento de proteção dos direitos humanos. E é isso precisamente que eu gostaria de começar por frisar. Os direitos humanos significam que há direitos que as pessoas têm em relação a todos os outros poderes, sejam eles poderes públicos, sejam eles poderes privados. Portanto, direitos humanos significam o quê? Significam o reconhecimento da proteção da pessoa humana frente à arbitrariedade, frente a intervenções arbitrárias que podem hoje provir de diversos lugares. É verdade que a história dos direitos humanos, a história mais remota dos direitos humanos, é uma história que mergulha as suas raízes no aparecimento das Constituições e, portanto, no tempo que nós hoje estamos a viver de Estados constitucionais, Estados que têm uma Constituição. As Constituições são fenómenos recentes. A Constituição moderna, neste sentido contemporâneo, tem 200 anos. A primeira Constituição, as primeiras Constituições são do século XVIII, depois das chamadas Revoluções Liberais. E, portanto, os direitos humanos filiam-se nesses direitos fundamentais. Quando se fala em direitos no âmbito das Constituições, nós habitualmente designamos a palavra, revisamos a palavra direitos fundamentais. Quando se trata ao nível do direito internacional, usamos a expressão direitos humanos. Mas os direitos humanos mergulham as suas raízes há 200 anos, lá no início das revoluções liberais e dos movimentos que conduziram à criação dos primeiros direitos fundamentais. Mas os direitos humanos correspondem a um modo particular de defender a pessoa, porque a pessoa humana não se defende só com direitos humanos, porque todos nós temos direitos. Agora até os animais têm direitos, só faltam as pedras e as plantas. Mas todos temos direitos. Todos temos direitos. Portanto, então, se todos temos direitos, os direitos humanos têm que constituir uma realidade própria, específica, mais forte, para não se diluírem em qualquer direito subjetivo, porque os direitos subjetivos temos a qualquer hora e a qualquer momento. E já agora também os deveres correspondentes a esses direitos. Isso então quer dizer que os direitos humanos são uma forma qualificada e mais solene de proteção da pessoa humana, de certos valores centrais da pessoa humana, e que não são protegidos pelos outros direitos subjetivos que nós encontramos espalhados um pouco por todos os ramos do direito. Porque reparem, no direito fiscal também há direitos das pessoas. Agora às vezes não parece, não é? Nós, os pobres, os contribuintes, parece que não temos direitos perante o fisco, mas temos garantias dos contribuintes. Os próprios arguidos, mesmo tendo cometido crimes, têm o direito de se defender e o direito de apresentar em tribunal a sua versão dos acontecimentos. Também há direitos em matéria de processo criminal, também há direitos em matéria penal. Aliás, em grande parte coincidiram com o nascimento dos direitos fundamentais, os direitos processuais penais ou os direitos frente à arbitrariedade na aplicação da lei penal ou até o direito à vida não havendo pena de morte. Essa questão foi logo uma questão colocada no século XVIII, nos alvores do liberalismo. Portanto, pode haver outros ramos do direito que também protejam direitos subjetivos das pessoas, como também o direito administrativo. Se nós temos uma licença para explorar um café, para colocar as cadeiras e as mesas na esplanada, se temos uma licença dada pela autoridade administrativa, isso significa que não nos podem tirar da esplanada enquanto aquele direito não terminar, enquanto o prazo da licença não terminar. Não pode, de repente, as autoridades públicas cancelar essa licença se essa licença foi atribuída por um certo tempo e tem que ser respeitada. Portanto, também, em relação à administração pública, também temos direitos. Temos deveres, com certeza, mas também temos direitos. Direitos à informação, direitos à fundamentação dos atos administrativos que sejam praticados contra nós, direito a que os atos sejam feitos contra nós, sejam notificados para nós ficarmos a saber que atos são esses. Portanto, há o conjunto dos chamados direitos dos administrados, que é uma outra realidade, que em parte também se confunde, é verdade, com os direitos fundamentais, mas numa outra parte não são coincidentes e são direitos chamados direitos subjetivos públicos, uma vez que a administração pública entra em relação jurídica com os próprios particulares. E já agora, o direito civil, que é o mais antigo dos vários ramos do direito, que mergulha as suas raízes no direito romano, já há 2000 anos esta parte, o próprio direito civil também tem direitos subjetivos da pessoa humana, os chamados direitos de personalidade.
que constam do artigo 70 e seguintes do Código Civil, também neste caso, que é quase idêntico ao Código Civil português, aliás é o mesmo código, embora depois tivessem percorrido caminhos diferentes. Mas o próprio direito civil também reconhece direitos, no fundo, direitos humanos, um conjunto mínimo de direitos humanos, o direito à imagem, o direito à honra, o próprio direito à vida, o direito à personalidade jurídica, o direito à reserva da correspondência. Portanto, o próprio direito civil também tem um conjunto mínimo dos chamados direitos de personalidade, que hoje se tem também estudado muito, e até os próprios mortos têm direitos de personalidade, porque depois de uma pessoa falecer, a memória dessa pessoa falecida deve ser protegida pelos seus herdeiros e, portanto, há no fundo uma proteção pós-mortem dos valores que aquela pessoa representou quando foi viva. Portanto, os direitos humanos não são uma única maneira de proteger os valores da pessoa, os direitos da pessoa, mas, de longe, os direitos humanos correspondem àquela proteção mais forte que é possível conceber. E agora, este é um ponto importante. Porquê é que essa proteção é a mais forte que é possível conceber? Porque essa proteção, numa primeira fase, foi dada por uma lei muito especial, que foi a Constituição, que é uma lei que está acima das outras leis, e, portanto, contrariar uma lei acontece, contrariar uma Constituição já é mais difícil, porque é uma lei que está acima das outras leis e tem, normalmente, mecanismos especiais de autopreservação e de autoproteção, e depois, mais tarde, os direitos humanos correspondem à passagem de uma fronteira, isto é, à elevação desses direitos, que numa primeira fase foram direitos protegidos ao nível dos Estados, das Constituições dos Estados, para depois passarem a ser protegidos ao nível do direito internacional, ou seja, de uma ordem jurídica que se forma acima, lá nas nuvens, acima dos Estados, e que, precisamente por isso, subordina e limita o comportamento dos Estados. Mas, num certo sentido, os direitos humanos são o prolongamento de uma longa história. No fundo, a pré-história dos direitos humanos é a história dos direitos fundamentais. E os direitos humanos surgem mais tarde, precisamente quando? Com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Porquê é que esse momento foi importante? Esses direitos humanos, o que é que isso representou? Bem, foi importante desde logo pela circunstância histórica concreta. Estávamos 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais devastadora que o mundo conheceu até hoje. E vamos esperar que outra Terceira Guerra Mundial não aconteça, porque já não estaremos cá para contar a história. Porque essa será definitiva e terminará com o mundo, certamente. E, portanto, era necessário um sobressalto de consciência, de cidadania em relação aos atropelos e às violações dos valores humanos mais fundamentais que tinham sido praticados durante a Segunda Guerra Mundial, os vários genocídios que foram praticados, mas tudo aquilo que sucedeu nos sistemas ditatoriais que estiveram na origem dessa Segunda Guerra Mundial, sobretudo os sistemas ditatoriais alemão e italiano, o fascismo italiano e o nacionalsocialismo alemão. Mas há males que vêm por bem. E, portanto, os horrores e o holocausto da Segunda Guerra Mundial veio despertar as consciências e, no fundo, fazer crer que era necessário que houvesse um outro patamar de proteção dos direitos fundamentais que não estivesse à disposição dos Estados. Porque se é verdade que os direitos fundamentais já existiam há 150 anos, reportando agora em 1948, começaram no século XVIII, enfim, no Reino Unido houve outras experiências ainda anteriores, com a Magna Carta, com a Petition of Rights, com o Bill of Rights, como muito bem referiu o Dr. André Aragão. Se é verdade que os direitos humanos podem filiar-se nessas concepções de direitos fundamentais que as Constituições iam protegendo até 1948, não é menos verdade que essa proteção dada pelas Constituições, apenas ao nível de cada Estado, muitas vezes se revelou uma proteção insuficiente ou nula. Porquê? Porque em alguns países esses direitos não estavam consagrados, porque eram constituições de papel, que não tinham qualquer efetividade, e muitas nem sequer tinham os direitos, ou se eles estavam lá eram interpretados ao contrário, às vezes interpretados como deveres e não como direitos. Ou noutros casos, os direitos estavam lá, mas não tinham qualquer efetividade, porque a realidade constitucional os deturpava, os atropelava, e os virava ao contrário. E, portanto, esses direitos, não obstante serem reconhecidos, não tinham qualquer efetividade. Portanto, conclusão,
os direitos fundamentais consagrados nas Constituições estaduais muitas vezes não puderam cumprir a sua missão e não foram respeitados pelo próprio Estado, que não estava sensibilizado ou não queria ou não podia respeitar esses direitos porque não tinha estruturas de efetivação e de cumprimento desses mesmos direitos. E então aqui surge, de facto, a importância dos direitos humanos, no sentido, no conceito de direitos protegidos pelo direito internacional, o tal direito acima dos Estados, porque isso traria desde logo uma garantia de que já não eram os Estados que protegiam dentro de si próprios os direitos, mas passar-se a entregar a proteção desses direitos a estruturas internacionais fora do alcance dos Estados e, em muitos casos, acima do alcance dos Estados. Portanto, o caráter internacional dos direitos humanos significa, ou é penhor da sua efetividade, porque eles são consagrados e são protegidos, do ponto de vista adjetivo, por estruturas que não estão dentro dos Estados, mas estão acima dos Estados, ou pelo menos estão fora dos Estados. E isso é meio caminho andado para garantir a sua efetividade, porque se os direitos fundamentais ou direitos humanos são protegidos pelo próprio Estado, se o Estado é movido por pessoas que não querem a proteção destes direitos, o que vai acontecer é que esses direitos não são protegidos. Mesmo havendo separação dos poderes, muitas vezes isso não acontece porque o legislador às vezes legisla violando os direitos ou às vezes legisla limitando o poder do próprio Poder Judicial no sentido de melhor controlar a efetivação desses mesmos direitos. Portanto, o primeiro aspecto dos direitos humanos é o seu caráter internacional, que se traduz depois na sua superioridade em relação aos direitos nacionais e mesmo em relação aos direitos fundamentais consagrados nas Constituições. Mas há outra coisa muito importante, que os direitos humanos, a partir da Declaração Universal de 10 de dezembro de 1948, há uma outra característica muito importante, que é mais filosófica, mas talvez a mais importante de todas, que é esta, é que a humanidade chegou à conclusão que as pessoas têm os mesmos direitos em qualquer lugar do mundo, e independentemente do estado de desenvolvimento, países pobres, países ricos, países monorraciais ou plurirraciais, países monolinguísticos ou países plurilinguísticos, países monorreligiosos ou plurirreligiosos, não interessa. Não interessa o lugar do mundo onde se está. Os direitos humanos são iguais em toda a parte do mundo. Isto é, são inerentes, como também disse o seu conselheiro Jonas Gentil, são inerentes, essa palavra, inerentes à pessoa humana, independentemente da sua localização geográfica ou dos sistemas em que viva, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas culturais, sistemas sociais. Portanto, esta é uma riqueza realmente incrível dos direitos humanos, o facto de eles poderem ser iguais em toda a parte e poderem ser reivindicados por todo o cidadão, por toda a pessoa, independentemente do sistema ou do Estado a que pertença, ou do sistema ou do Estado em que viva. E, portanto, isto dá a ideia e confirma o caráter que é universal dos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos são iguais, são de todos, são universais. Não há direitos humanos do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. Não há direitos humanos dos países capitalistas, direitos humanos dos países comunistas, ou direitos humanos de certas outras regiões, ou dos países árabes, ou dos países não árabes, ou dos países islâmicos, ou dos países cristãos, ou dos países americanos, ou dos países africanos, ou dos países europeus. Não. Os direitos humanos são iguais e portanto, desse ponto de vista, são universais. Portanto, reparem, esta é a grande força dos direitos humanos. A possibilidade de eles serem consagrados em instrumentos que estão acima dos Estados, instrumentos de direito internacional, que estão acima da vontade dos Estados, são iguais para todos os lugares e para todas as paragens e muitas vezes têm consigo sistemas de proteção particularmente eficazes que precisamente entram em funcionamento quando há uma falência dos sistemas nacionais de proteção de direitos humanos e, portanto, se os tribunais, se o legislador lá em cada país não protege os direitos humanos, então vêm as instâncias internacionais e muito bem cumprir o seu papel de chamar a atenção para a necessidade de proteger esses direitos humanos, porque são direitos de todos e que ninguém, aliás, ousa discutir. Agora, esta proteção internacional de direitos humanos, que começou em 1948, não é hoje a única proteção que a pessoa humana tem no âmbito do direito internacional. E até aqui tem havido uma evolução histórica importante nas últimas décadas. Já certamente ouviram falar em proteção diplomática, já que estamos aqui num centro cultural de Portugal, a ideia da proteção diplomática é capaz de não ser estranha, mas já ouviram falar na proteção diplomática,
ou já ouviram falar na proteção humanitária, ou agora o que está muito em voga na Europa por razões conhecidas, a proteção dos refugiados e dos asilados políticos. São maneiras de proteger valores das pessoas, mas não são rigorosamente, não são tecnicamente falando, direitos humanos. O que é a proteção diplomática? A proteção diplomática significa a proteção que um cidadão de um país tem no estrangeiro junto da representação diplomática do seu país no estrangeiro. Isto é, se houver lá uma embaixada do seu país, pode não haver. Mas, normalmente, um estrangeiro que está, uma pessoa que está no estrangeiro, eu estou aqui em São Tomé, se me acontecer alguma coisa, espero bem que o meu país me dê proteção diplomática, ou seja, Portugal, para me socorrer nas minhas preocupações e nas minhas necessidades. Portanto, esta é uma proteção, é chamada proteção diplomática, é a proteção mais antiga que é dada às pessoas que estão localizadas no estrangeiro através do seu próprio Estado, de que são nacionais. E, portanto, essa proteção, depois, embora sendo discricionária, pode configurar vários tipos de proteção, desde logo salvaguarda da sua vida, necessidades económicas, socorro, o que quer que seja e de acordo com aquilo que o Estado pode dar. Mas esta é a proteção mais antiga que existe, digamos assim, e que é reconhecida e é protegida em termos de direito internacional. Ou seja, o país onde o estrangeiro está deve permitir que a embaixada correspondente àquele estrangeiro possa ajudar aquele estrangeiro numa situação de necessidade. Mas, como imaginam, isto não tem grande relevância em relação aos direitos humanos, porque a proteção é uma proteção muito reduzida e hoje, com a globalização, ela tem se tornado bastante pouco relevante. Depois, uma outra proteção internacional, que não se confunde com os direitos humanos, porque é muito anterior, é a chamada proteção humanitária. Esta nasceu, toda a gente já ouviu falar, na Cruz Vermelha Internacional. Nasceu com o movimento da Cruz Vermelha Internacional, que é um movimento que nasce em 1864, 63-64, em Geneve, na Suíça, fundado por um senhor suíço chamado Henri Dunant. E a proteção humanitária é uma proteção muito específica, porque visa o quê? Visa humanizar a guerra. Isto pode parecer um paradoxo, e até é. Como é que na guerra, que é a força bruta, pode haver humanidade? Mas, por incrível que pareça, isto tem corrido bem. Neste século e meio de proteção humanitária, as coisas têm corrido bem. E há hoje muitas convenções sobre direito humanitário. Aliás, há 3 fases de evolução desse direito humanitário, o chamado direito da Haia, o direito de Genebra e o direito de Nova Iorque, que têm introduzido uma série de restrições ao uso da força durante um conflito militar. E, aliás, bastante bem sucedido. Pode parecer um pouco estranho, mas a guerra não pode ser conduzida de qualquer maneira. Não se pode matar inocentes hoje, não se pode atingir pessoal religioso ou pessoal médico que está a socorrer os feridos, não se pode matar os prisioneiros, eles já estão presos, os prisioneiros de guerra, portanto já não fazem mal nenhum, já não é preciso matar, não se pode matar os prisioneiros, deve propiciar-se a troca de prisioneiros, portanto há uma série de regras, eu não vou agora desenvolver, isso daria muitas horas de conversa, mas a chamada proteção humanitária, ou o direito internacional humanitário, é hoje muito importante, muito relevante e até transcende as fronteiras de um conflito militar, que hoje já não é só um conflito internacional, mas também inclui a proteção em conflitos internos, as chamadas guerras civis, já não apenas as guerras internacionais. E hoje o direito humanitário também inclui a proteção contra catástrofes e acidentes da natureza, portanto já não é apenas um mero conflito militar stricto sensu. Mas no direito humanitário não há bem uma proteção ampla de direitos humanos, porque a proteção é mais restrita. Porquê? Para já, a proteção só acontece durante a guerra. Em tempo de paz não há proteção humanitária porque não faz sentido, porque ela visa apenas a proteção em tempo de guerra, não em tempo de paz. E nós normalmente vivemos em paz, felizmente. Os tempos de guerra são tempos excepcionais. Isso por um lado. Por outro lado, durante o tempo de guerra, embora isso hoje seja objeto de muitos estudos, durante o tempo de guerra, os direitos protegidos não têm a mesma amplitude dos direitos humanos. Bem, desde logo, o militar que vai combater não tem direito à vida, porque o soldado que está no campo de batalha não pode dizer que tem direito à vida, porque então nunca poderia combater, como é óbvio. Ele sabe que pode morrer. É a vida, é a sua condição militar. Mas os militares não têm direito à vida. Agora, os direitos humanos incluem o direito à vida? Claro que sim. Mas isso é em tempo de paz, em tempo de guerra há direitos humanos, mas são mais restritos e em certas circunstâncias e perante certos condicionalismos. Não deixa de ser uma proteção relevante. Já agora, a terceira proteção que não se confunde com os direitos humanos, fazendo aqui esta separação técnica ou conceptual.
que hoje tem sido também objeto de muitos estudos, a proteção dos refugiados e dos asilados. Não confundir com os imigrantes. Os imigrantes também podem ter direitos, como é óbvio, e os estrangeiros em si também têm alguns direitos. Também se fala hoje de uma proteção dos estrangeiros. Aliás, a Constituição Portuguesa nesse aspecto é até muito progressista, porque tem um artigo só destinado aos direitos dos estrangeiros. Então, os estrangeiros não são pessoas que não tenham direitos. Têm tantos direitos quanto os nacionais e, às vezes, até há certos direitos que só os estrangeiros têm, mas por força da sua condição de estrangeiros, naturalmente. Mas hoje, com as migrações, e sobretudo as migrações mais terríveis que têm acontecido nos últimos anos, sobretudo depois da guerra da Síria e noutros lugares, do Médio Oriente, que é sempre realmente um lugar problemático, tem aumentado muito as migrações para a Europa, mas não são migrações económicas, são migrações de pessoas que fogem de regimes totalitários e são pessoas que querem lutar pela democracia, querem viver em democracia, querem viver em paz, querem viver em Estado de Direito e fogem porque querem lutar pela liberdade e pela democracia e lá onde vivem não há liberdade nem há democracia. Essas pessoas não são imigrantes comuns, não são pessoas que vão à procura do emprego, ou não são pessoas que querem melhorar as condições de vida. São pessoas que querem salvar a pele, porque se não fugirem de lá morrem. Essas pessoas merecem e têm direito a um tratamento especial. Qual é esse direito? É de deverem ser acolhidas pelos Estados para onde vão fugir. E nesses casos os Estados têm o dever de as acolher. Porquê? Porque os Estados reconhecem a essas pessoas o direito de asilo político. Não são imigrantes económicos, mas são imigrantes especiais porque fogem das ditaduras e é justo que um país democrático acolha os cidadãos que fogem de um país onde estavam a viver que não era democrático e os quer matar. É inteiramente justo que os países acolham essas pessoas, porque se o fizerem, estão indiretamente a contribuir para aniquilar os países totalitários de onde essas pessoas querem fugir. Porque se não o fizerem, as pessoas não têm para onde ir, morrem todas no país de origem. E é uma maneira indireta de se contribuir para espalhar no mundo o Estado de Direito e a democracia. Portanto, esta é a lógica da proteção dos asilados e dos refugiados. Mas aqui neste caso a proteção é uma proteção específica, porque é basicamente uma proteção que diz respeito apenas a reconhecer ao estrangeiro a possibilidade de ele ficar legalmente a residir num país de acolhimento e aí desenvolver a sua vida, mas isso não lhe dá automaticamente o direito à nacionalidade do país de acolhimento, embora dê uma proteção especial de ele poder desenvolver, dessa pessoa, poder desenvolver a sua vida no país de acolhimento. Mas vamos voltar aos direitos humanos. Portanto, aqui uma pequena derivação explicando que os direitos humanos, do ponto de vista técnico, distinguem-se quer da proteção humanitária, é outro ramo do direito internacional, quer da proteção diplomática, quer da proteção dos asilados e dos refugiados. Mas vamos regressar aos direitos humanos. E qual é que é a sua história? Bem, a história precisamente começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque foi este o primeiro texto que, no plano internacional, consagrou direitos das pessoas em relação ao Estado e em relação aos poderes públicos. Tal como há 150 anos, nessa altura, antes, as Constituições consagraram a existência de direitos fundamentais das pessoas frente ao Estado. Recordo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, de 26 de agosto de 1789, como posso recordar a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1766, na altura da independência dos Estados Unidos, e depois de muitos outros textos que foram sendo aprovados em vários países de proclamação de direitos fundamentais. Mas em termos de direito internacional, portanto, através de organizações internacionais, a Declaração Universal seria realmente o primeiro texto aprovado numa Assembleia Geral das Nações Unidas, 3 anos depois de ela ter começado a funcionar, em 1948, em 10 de dezembro. Aliás, 10 de dezembro é precisamente o Dia Internacional dos Direitos Humanos por causa desse momento da aprovação da Declaração Universal. Aliás, a Declaração Universal tão importante que os seus redatores ficariam célebres, principalmente um francês, René Cassin, acho que receberia mais tarde o Prémio Nobel da Paz, um professor de Direito, e também colaborou na redação da Declaração Universal a viúva na altura, presidente falecido, também se não fosse falecido não seria viúva, Eleanor Roosevelt, portanto, viúva do presidente Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos que morreu mesmo no fim da Segunda Guerra Mundial e foi substituído por o presidente Truman, aquele que depois teve que tomar a decisão complexa
de lançar a bomba atómica em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945. Mas Eleanor Roosevelt depois colaborou na redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, foram estes os dois principais nomes associados a esta declaração. A declaração em si não é um texto vinculativo, não é um tratado comum, é uma simples declaração, portanto, não se destina a ser ratificada por ninguém, por nenhum Estado, nem por nenhum país, por nenhuma instituição, mas é uma declaração de tal maneira importante e hoje podemos dizer óbvia, que a verdade é que não teve nenhum voto contra. Ela foi votada, a declaração. Mas, por incrível que pareça, não teve nenhum voto contra. E sabem que na cena internacional, nestas coisas das instituições internacionais, há sempre um país maluco que diz que não. Mas aqui isso não aconteceu, felizmente. Até isso não aconteceu. Há sempre alguém do contra, não é? Mas aqui não houve ninguém que tivesse votado contra. Portanto, a Declaração Universal foi aprovada com uma esmagadora maioria de votos a favor, julgo que apenas teve 8 abstenções, de alguns países do Bloco Soviético e de alguns países árabes. Mas não tiveram coragem de votar contra. Abstiveram-se. O que também julgo que é muito significativo em relação à importância da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, perguntam, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 10 de 1948, portanto, hoje o mundo vive com esta declaração. Não vive apenas com esta declaração. Isso seria pouco. Porque a declaração foi apenas o início. Eu diria, para usar aqui uma expressão da ciência astronómica, foi o Big Bang dos direitos humanos. Foi o momento inicial. Foi o momento da explosão inicial. E, portanto, tudo começou naquela primeira bola de fogo, como foi criado o nosso universo, de acordo com a mais recente teoria. As teorias estão sempre a evoluir. E, portanto, o universo tem vindo a expandir-se desde o Big Bang, não é verdade? Também os direitos humanos no mundo inteiro têm vindo a expandir-se, a alargar-se, a ampliar-se depois deste momento do Big Bang, que foi o dia 10 de dezembro de 1948. E como é que foi essa expansão? A expansão significou a criação de sistemas de proteção de direitos humanos, porque a declaração em si não tinha nenhum sistema, não tinha nenhuma rede de proteção, era uma simples declaração, só isso, mais nada. Não era vinculativa, tinha apenas o valor de recomendação, que é o valor das resoluções da Assembleia Geral, em geral, com algumas exceções. Não tinha nenhum tribunal associado, não tinha nenhum sistema de proteção associado e, portanto, foi o pretexto e foi o motivo da criação, até hoje, de vários sistemas de direitos humanos. Aliás, o conselheiro Joana Gentil já referiu. Então, quais são esses sistemas? Fazendo aqui uma rápida localização destes sistemas. Curiosamente, o primeiro sistema a ser posto em prática foi o europeu, logo em 1950, logo 2 anos depois, através de uma instituição de que não se fala muito, mas muito importante, o Conselho da Europa. Não confundam com a União Europeia, que é outra coisa. O Conselho da Europa é uma organização política europeia, criada em 1949, e que hoje tem, julgo, 47 Estados-membros, se não estou em erro, incluindo países, e sempre teve, aliás, países da Europa Ocidental e países da Europa de Leste. Na altura, o Leste também no sentido ideológico e não apenas territorial e geográfico da palavra. E, portanto, embora na altura muitos não pertenciam. E, portanto, o Conselho da Europa é uma organização política que pugna pelo Estado de Direito e pela liberdade e pela democracia, e teve realmente o seu principal ativo até hoje foi ter aprovado no mundo o primeiro Tratado de Direitos Humanos. Porque a Declaração Universal, repito, não era um tratado, era uma mera declaração. O primeiro tratado no mundo em direitos humanos foi aprovado pelo Conselho da Europa em 1950. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que está em vigor e de boa saúde, com 16 protocolos adicionais neste momento. E, portanto, esse foi o primeiro sistema europeu. E já agora, como europeu, não me leva a mal ter orgulho também de ser europeu por estas duas razões. Porquê? Primeiro, porque esta Convenção Europeia foi, além de ter sido o primeiro sistema em si, foi pioneira em duas coisas. Foi pioneira em ter criado um tribunal de proteção de direitos humanos, porque muitos outros sistemas seriam criados mais tarde, numa primeira fase sem tribunais, mas depois mais tarde sim. Mas a Convenção nasceu com a instituição de um tribunal de proteção dos direitos humanos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, continua vivo e de boa saúde, hoje cada vez com mais trabalho, com milhares de processos. E também uma outra particularidade muito interessante
que foi a possibilidade de o cidadão se poder queixar individualmente a este tribunal e às instituições associadas à proteção de direitos humanos. Portanto, não são apenas os Estados vizinhos que se queixam do outro Estado que está a violar os direitos humanos dos respectivos cidadãos. Não. O cidadão individualmente considerado pode ir diretamente a uma instância internacional, transcendendo a órbita estadual, e queixar-se de que o seu Estado o está a tratar mal, está a violar o seu próprio direito humano. E, portanto, isto são duas características fundamentais e que, em grande medida, justificaram o sucesso do sistema. Claro, o sistema depois foi evoluir, o protocolo 11 mudou, simplificou bastante o sistema, porque havia um organismo que filtrava muitos processos que não chegavam ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que era a Comissão Europeia dos Direitos Humanos. Esse organismo, na natureza da museu, foi abolido com o protocolo 11, em 1998, se não estou em erro. E hoje o sistema é um sistema mais judicial, ou praticamente judicial, e até um sistema em que o próprio Tribunal decide executar uma indenização civil ao país que viola os direitos humanos, sem que essa execução tenha de passar por um acordo do Comitê de Ministros, que é o órgão político e executivo do Conselho da Europa. Antes isso era necessário, às vezes esbarrava na vontade do Comitê de Ministros, mas depois do protocolo 11, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem autonomia total de executar uma punição para o país que tenha violado direitos humanos. A punição existente é apenas uma indenização civil. Não é um sistema criminal, mas, apesar de tudo, é um sistema importante de dar uma compensação pecuniária às pessoas que são vítimas da violação de direitos humanos. Há vários pressupostos para que o sistema funcione, desde logo o pressuposto da exaustão dos meios internos, mas agora não vou entrar nesses pormenores mais de natureza processual, mas realmente é um sistema de que um europeu se deve orgulhar. Mas outros sistemas nasceriam, naturalmente, um pouco por todo o mundo. O sistema americano, ligado à Organização dos Estados Americanos, também que seria aprovado uma Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos, comumente chamado Pacto de São José da Costa Rica, portanto, um dos países da América Central, São José, capital da Costa Rica, também com um tribunal e um conjunto de direitos um catálogo bastante avançado. Também a África, mais tarde, na altura ainda a Organização Mundial Africana, em 1981, aprovaria a Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos. E depois, mais tarde, um protocolo criaria um tribunal, porque numa primeira fase a Carta não tinha tribunal associado de proteção, tinha apenas uma comissão, mas depois seria criado também um tribunal. Na Europa, entretanto, também evoluímos agora numa forma mais recente dentro da União Europeia, hoje ainda mais não coincide com os países que fazem parte do Conselho da Europa, porque são só 27, e o Reino Unido sairá em breve, a União Europeia também, a partir do Tratado de Lisboa, passou a ter um sistema mais forte, embora se discutisse que já tinha ou que já tivesse, mas um sistema autónomo de proteção de direitos humanos, porque através da atribuição de natureza vinculativa à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que o Tratado de Lisboa, aprovado em 2007 e tendo entrado em vigor em 2009, daria força vinculativa à Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, nós temos esses sistemas regionais, portanto, dois sistemas europeus, um à Europa global, outro à Europa comunitária apenas, um sistema africano e um sistema americano. E temos já agora, já me estava a escapar, e temos o próprio sistema universal das Nações Unidas, porque a Declaração Universal é um primeiro documento das Nações Unidas. As Nações Unidas também criaram o seu sistema um pouco mais tarde, por dificuldades óbvias. Um tratado universal é sempre mais difícil de elaborar e mais difícil de ter o número de ratificações necessárias, mas os dois grandes tratados foram aprovados em 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, mas só entraram em vigor muito mais tarde, portanto mais tarde do que o sistema europeu ou do que o sistema americano, mas este sistema das Nações Unidas, dito universal, não é tão bom como os outros sistemas regionais. Porquê é que não é tão bom? Porque não tem um tribunal. No sistema das Nações Unidas não há nenhum tribunal. O que é que há? Há várias instituições que podem receber queixas individuais. Os países são obrigados a fazer relatórios sobre o grau de cumprimento dos direitos humanos. Pode haver queixas de países contra outros países, o que é uma coisa sempre desagradável do ponto de vista diplomático, como imagino.
e pode haver casos em que se admitem as queixas individuais. Aliás, o protocolo das Justiça e Políticos tem um protocolo adicional a prever a possibilidade de uma queixa individual ao Comitê de Direitos Humanos. Mas não há propriamente um tribunal e a apreciação que é feita no âmbito das Nações Unidas sobre se um país está a violar ou não está a violar os direitos humanos é uma apreciação meramente política e não tem uma sanção de natureza jurídica, seja ela uma sanção civil ou seja ela uma sanção criminal. Mas às vezes as sanções políticas também são importantes e tem havido muitos países que têm sido censurados nas Nações Unidas, quer na Comissão de Direitos Humanos, quer no Comitê de Direitos Humanos, quer no órgão que entretanto deixou de ser Comissão, passou a ser Conselho, o Conselho de Direitos Humanos, que muitas vezes aprovam resoluções condenatórias, embora de valor meramente político, dos países que violam os direitos humanos. Portanto, este é um panorama em relação aos vários sistemas. Mais recentemente, aliás, também temos, no fundo, um modo indireto de proteger os direitos humanos, que é o próprio Tribunal Penal Internacional, que foi criado, que foi aprovado pelo Estatuto de Roma, de 1998, entrou em vigor em 2002, mas um Tribunal Internacional Penal que pode meter na cadeia criminosos que praticam crimes internacionais previstos no seu Estatuto, é o quê? É um sistema também de proteção de direitos humanos. Porquê? Porque leva à máxima potência a proteção de direitos humanos, aplicando a sanção mais grave que nós conhecemos, que é a prisão, para quem se porta mal. E, portanto, quem se porta mal, cometendo genocídios e outras coisas equiparadas que lá estão, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, etc., essas pessoas podem ir para a cadeia e, portanto, se vão para a cadeia, isso é uma maneira indireta de proteger os direitos humanos. Porquê? Porque um crime de genocídio é uma violação do direito à vida, um crime de violação da mulher é a violação do direito à autodeterminação sexual da mulher, um crime de tortura ou um crime de mutilação viola o direito à integridade pessoal, física ou moral da pessoa que é objeto de tortura ou objeto de mutilação. Portanto, se nós atribuímos uma sanção criminal a estas práticas, se consideramos a violação destes bens jurídicos como crimes, estamos indiretamente ou até diretamente, porventura, a proteger os próprios direitos fundamentais, porque são bens jurídicos que estão protegidos ao nível dos próprios direitos fundamentais. Portanto, também podemos dizer que o sistema atual de justiça internacional penal é muito importante porque vai dar mais força à proteção de certos direitos humanos, precisamente aqueles que, sendo violados, correspondem a crimes que estão previstos no catálogo de intervenção do TPI. Sei que o TPI não anda nas melhores condições, as coisas têm corrido mal, há poucos processos, há uma grande contestação por parte da África, porque diz que o TPI só condena africanos. Julgo que a verdade não será assim tão simplória ou tão simples, mas na verdade penso que é importante repensar algumas soluções do TPI, porque sendo uma ideia em si boa, porventura o modo como ela foi executada e foi configurada, porventura não foi propriamente a mais feliz. Bom, mas agora, estes sistemas todos, qual é o sumo que se retira? Tantos sistemas, isto até ficamos como overdose de sistemas de direitos humanos, até parece que estamos aqui com direitos humanos a mais. E a nível da África, já que estamos em África, não há só o sistema regional da União Africana. Entretanto, a Organização da Africana transformou-se em União Africana a partir de 2000. Também há organizações regionais africanas que protegem direitos humanos, sobretudo ao nível da CEDEAO. Por exemplo, tem referências, tem um tribunal próprio, tem sede na Nigéria, na capital, na Nigéria, Abuja, salvo erro, na capital da Nigéria, a capital administrativa, Lagos é a capital económica. E que tem lá um tribunal, aliás que foi até há bem pouco tempo presidido por uma guineense, por uma jurista guineense, aliás doutoranda da minha faculdade, portanto fico feliz por referir isso, a doutora Maria de São Monteiro, que seja o que vai sair agora, ou ainda não sei se vai sair, mas está para sair, e que foi em tempos também um juiz cabo-verdiano também fez parte, o Dr. Benfeito Ramos fez parte desse tribunal, que é um tribunal também que protege direitos humanos ao âmbito de uma organização regional africana, da África Ocidental, que se chama CEDEAO, ou da África Francófona, embora Guiné-Bissau não sendo francófona, pertence a essa organização, e a meu ver bem, por uma evidente proximidade geográfica. Mas qual é digamos, o sumo que se retira dessas várias proteções?
Eu diria que o sumo é muito substancial, porque todos esses temas que se repetem uns aos outros mostram que os direitos que são protegidos são todos os direitos que é possível proteger. Enquanto que nós, se olharmos à evolução do Estado nos últimos 2 séculos, ao nível dos Estados, verificamos que houve várias camadas de direitos fundamentais que foram sendo acrescentados, os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, depois os direitos de segunda geração, os direitos económicos e sociais, a partir dos anos 60 os chamados direitos de terceira geração, direito ao ambiente, direito à proteção da privacidade, direito à proteção da manipulação genética, mais recentemente os chamados direitos de quarta geração, direito ao desenvolvimento, o direito à proteção das minorias, ou agora um direito de quinta geração de que se fala, aliás, que eu refiro aqui neste livro, que é muito apropriado, direito à segurança para oferecer ao Sr. Procurador-Geral da República, que acabou de chegar, que é o direito à paz. O direito à paz é hoje considerado um direito humano de quinta geração. E, portanto, estes instrumentos, porque foram feitos recentemente, acabam por condensar toda uma evolução que, ao nível dos Estados, demorou e se sedimentou durante 150 anos, mas em 40 ou em 30 anos conseguimos ter tudo isto. Ainda por cima com garantias acrescidas de efetividade, porque são textos e são direitos consagrados ao nível superior dos Estados. Portanto, temos nestes vários catálogos de direitos, uns mais do que outros, por acaso a Convenção Europeia é mais direitos civis e políticos, mas nos outros catálogos, quer o africano, que até tem uma categoria especial, os chamados direitos dos povos, quer o catálogo americano, temos direitos de todas as gerações, primeira geração, segunda geração e também de terceira geração. A quarta e a quinta já é uma coisa mais complicada. Mas precisamente por isso, por ser mais complicado, eles não deixam de existir, porque os direitos humanos também hoje não se resumem a estes grandes instrumentos que eu acabei de referir, Carta Africana, Carta Americana, Convenção Europeia ou a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, essa até é bastante mais completa, porque foi feita muito recentemente, mas as Nações Unidas, e sobretudo as Nações Unidas, têm tido um trabalho notável, julgo que é justo reconhecer, e não é só por, neste momento, o secretário-geral ser português, mas António Guterres, acho que isso é um trabalho de todos e de longos anos, mas as Nações Unidas têm estado muito à frente na proteção de muitos direitos humanos. Além destes direitos, digamos assim, tradicionais, se me permitem a expressão, há depois convenções específicas sobre certas categorias de direitos, para certas categorias de pessoas. E aí sim as Nações Unidas têm sido um fator de grande progresso. Desde logo os direitos das mulheres, os direitos dos estrangeiros, os direitos das crianças, os direitos dos refugiados, numa fase inicial os direitos contra a escravatura, porque a escravatura continua a existir, embora abolida no século XIX, mas a verdade é que ela continua a existir. Contra o apartheid, há uma convenção contra o apartheid, que não é só na África do Sul que ele existiu, e ele continua a existir, infelizmente, sob outras vestes. Portanto, direitos de igualdade contra a desigualdade, hoje está muito na moda e é importante a igualdade de género, mas as várias igualdades, a igualdade racial, a igualdade religiosa, a igualdade linguística, etc. Portanto, as Nações Unidas, além desses instrumentos que eu referi, que são das Nações Unidas ou são dos sistemas regionais, das organizações regionais, a União Africana, a Organização dos Estados Africanos, a União Europeia ou o Conselho da Europa, também têm produzido instrumentos específicos, convenções específicas para a proteção de certos direitos específicos, estes que eu acabei de referir. E esses também têm tido grande sucesso e também, ao mesmo tempo, alguns fracassos, por força da má vontade de certos países em proteger esses direitos. Além, portanto, da variedade do catálogo de direitos, também a força dos instrumentos que levam à sua proteção. Aí, infelizmente, as Nações Unidas ficaram atrás, embora se discuta muito nas Nações Unidas a criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, foi uma das questões que esteve em cima da mesa quando as Nações Unidas fizeram uma reforma, uma tentativa de reforma, a propósito dos seus 50 anos. Houve vários relatórios nesse sentido. O relatório Kofi Annan, Enlarged Freedom, falava muito disso. Outras reformas importantes nas Nações Unidas, a questão dos membros do Parlamento do Conselho de Segurança, que são apenas 5, mas que hoje o mundo não é igual ao mundo de 1945, e portanto hoje há outros países que têm o mesmo direito a ser membros permanentes, mas que não têm esse lugar. Desde logo não há nenhum país da África, como se, bem, na altura a África não contava, em 45, porque a África praticamente não tinha nenhum país independente, só tinha 2 países independentes, ou 3, mas hoje são 55. Não tem nenhum país da América Latina.
a maior democracia do mundo não está representada, que é a Índia, em termos populacionais, tem mais de 1 bilhão de cidadãos, e, portanto, várias questões da reforma dos Estados Unidos que foram, aliás, bloqueadas por certos países que quiseram manter o status quo, evidentemente, o que, aliás, era de esperar. Portanto, este é um panorama geral. Agora, para terminar, uma vez que a noite já vai longa, alguns apontamentos sobre a declaração em si. Reparem que a declaração foi o primeiro passo, mas hoje a proteção dos direitos humanos não pode resumir-se à declaração, porque a declaração tem muitos direitos, mas hoje há muitos mais direitos que não estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, na verdade, pela sua beleza, pela sua coerência, pelo seu rigor, a declaração continua a ser um texto importante, mas cada vez mais um símbolo do que uma realidade, porque ela em si não tem, como vos disse, força vinculativa. Mas, não obstante esse facto, a Declaração Universal para o seu tempo já foi um texto muito progressista, porque a Declaração Universal em 48 já tinha as duas gerações de direitos. Não tem realmente direitos de terceira geração, porque os direitos de terceira geração só apareceram nos anos 60, ora, 48 ainda não tinha chegado aos anos 60, e muito menos direitos de quarta geração ou direitos de quinta geração, isto por um lado, e a declaração não apontava para nenhum sistema processual de proteção dos direitos que ela própria consagrava. A declaração apenas representava isso mesmo, uma declaração, um reconhecimento, um catálogo de direitos, mas não um sistema adjetivo ou processual de proteção desses mesmos direitos. Agora, a questão que se pode hoje discutir é se nós precisamos de uma nova declaração dos direitos humanos ou não. Na verdade, a declaração tem o seu tempo histórico. E hoje há muitos direitos que já não estão que hoje são reconhecidos, mas que não estão na declaração, nem podiam estar, dadas as suas circunstâncias históricas. Mas isso não deve ser usado, como já vi ser feito, para apoucar, para menorizar a importância da Declaração Universal, porque ela de facto foi extraordinária para o seu tempo, pelo impulso, pela tal Big Bang que representou na proteção dos direitos humanos. Mas com certeza que hoje há novos direitos que estão em cima da mesa e que a Declaração Universal não reconhece. Direitos das minorias, direitos da natureza, direitos aos recursos naturais, enfim, em vários direitos de igualdade em vários sentidos, de igualdade de género, igualdade de orientação sexual, igualdade religiosa, igualdade linguística, tudo isso são hoje questões novas que não são abordadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, até às vezes a Declaração Universal parece que está em contraciclo com a história. E permito-me aqui referir um aspecto curioso que a Declaração Universal refere e que em Portugal em tempos alimentou uma polémica, não sei se já tiveram aqui essa polémica, que foi a polémica no sentido de se reconhecer a existência de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu sei que o tema é um tema picante, é por isso que eu falo dele agora no fim, para acordar os meus ouvintes, mas é um tema que em Portugal foi objeto de discussão. Nós passámos a ter casamento de pessoas entre o mesmo sexo. Eu, por acaso, na altura era deputado, enfim, não vou agora dizer qual era a minha opinião sobre o assunto, acho que não é prudente, mas também não é difícil de desenhar. Mas a certa altura instalou-se uma questão jurídica curiosa que envolvia a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porquê? Porque a Declaração Universal diz, a certa altura, eu agora estava aqui a procurar a declaração, mas não estou a encontrar, a Declaração Universal estará aí, a certa altura julgo que é o artigo, dê-me outra é o artigo 16, eu até julgo que sei isso de cor, que estas coisas, quando entram na cabeça, nunca mais saem, pelas boas e pelas más razões, mas eu acho que é o artigo 16, exatamente, que diz o seguinte, o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz o seguinte: a partir da idade núbio, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Portanto, artigo 16, número 1. Como é que isto foi interpretado? Para justificar que não devia haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porquê? Porque a Declaração Universal refere-se ao homem e à mulher. Portanto, dá a ideia que o casamento não podia ser entre dois homens e duas mulheres. Mas, evidentemente, que este texto tem que ser lido à luz da época e, na altura, a questão não se colocava como se coloca hoje. E, digamos, a consciência das pessoas mudou radicalmente. Não me parece justo invocar a Declaração Universal para achar que é ilegal ou que é inconstitucional o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, sobre isso, o Tribunal Constitucional Português teve a ocasião de se pronunciar.
Eu acho que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não deve ser uma imposição. O importante é a substância do reconhecimento de uma união entre pessoas do mesmo sexo que tenha uma proteção jurídica. Agora, a forma pode variar e a forma deve corresponder à tradição de cada país. Há países que têm casamentos entre pessoas do mesmo sexo, como têm o casamento entre pessoas de sexo diferente, no caso de Portugal e de Espanha. Mas há outros países que reconhecem exatamente os mesmos efeitos, mas não chamam casamento, chamam união ou pacto civil. Portanto, isso depois depende. Eu preferi uma solução de pacto civil, mas isso é a minha opinião pessoal. Agora, dizer que é inconstitucional porque viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque se refere ao artigo 6 que é só homem e mulher que podem casar, acho que isso é uma interpretação muito arravesada da Declaração Universal e, aliás, contra ela própria. Mas isso é só para vos dar um exemplo de quão longe pode ir a imaginação dos juristas conservadores. Pode chegar a este ponto. Isto não é nada em relação àquilo que eu já vi. Portanto, conclusão. A Declaração Universal serve? Se tem servido? Tem, claro. Está completa dos direitos? Não. Há muitos direitos novos que têm vindo a ser acrescentados, como é natural, aliás, porque a humanidade evoluiu nos termos em que nós sabemos, desde logo o mundo tecnológico que nos rodeia não existia em 48, o mundo global, que hoje é uma evidência, não existia em 48. Estes dois fatores são determinantes, a globalização e o mundo digital. E, portanto, basta estas duas constatações para percebermos como o mundo mudou e isso requer novos tipos de proteção que, evidentemente, a Declaração Universal, ao seu tempo, deu nas suas circunstâncias, mas que, aos olhos de hoje, nunca poderia, evidentemente, dar. Agora, mas a Declaração Universal, o que é que tem que ver com os nossos países? Agora falo de Portugal, falo de São Tomé, falo dos países africanos e língua portuguesa. E descansem que eu não vou meter na política interna São Tomé, porque senão não sairia daqui. Tem que ver no seguinte, tem que ver com o seguinte, porque as nossas constituições, quer a portuguesa, quer a são tomense, quer todas as outras de língua portuguesa, fazem sempre referência à Declaração Universal, o que é uma coisa impressionante, porque não conheço nenhuma outra Constituição, é raro uma outra Constituição do mundo, conheço muitas, fazer uma referência como faz a vossa Constituição e como faz a portuguesa no artigo 16, a vossa também faz essa referência no artigo 18 à Declaração Universal. Portanto, a Declaração Universal não é apenas um texto simbólico que depois foi concretizado em termos internacionais por vários tratados de direitos humanos, mas é também um texto que é um parâmetro que permite aferir a validade e a eficácia dos direitos fundamentais que cada Constituição consagra no seu âmbito nacional. E neste caso São Tomé também acontece isso com o artigo 18, número 2, que diz que os preceitos relativos a direitos fundamentais são interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, isto significa o quê? Significa que o legislador constituinte, são tomense, português ou de outros países lusófonos, quiseram garantir-se de uma forma especial de se referir a um parâmetro externo de autoridade indiscutível e de espírito infalível, que é a Declaração Universal, para com isso garantir que não viesse nenhum jurista arrevesado de espírito e malévolo que pudesse pôr em causa o sentido hermenêutico dos direitos fundamentais consagrados numa Constituição. Porquê? Porque o espírito e o modo como se interpreta e integram as normas dos direitos fundamentais numa Constituição tem que ser sempre, essa operação tem que ser sempre levada em linha de conta com aquilo que diz a Declaração Universal, que é um texto assim suspeito. Na hipótese, que nós estamos aqui a colocar, de o legislador constituinte nacional ter sido um legislador habilidoso que, sob a aparência de estar a consagrar direitos, na verdade não os quisesse assegurar. E então fica sempre uma âncora, uma proteção acrescida que é, se isto aqui dentro correr mal, não reconhecer os direitos, pelo menos tem que reconhecer o que diz a Declaração Universal, porque a própria Constituição diz que os seus direitos têm que ser reconhecidos de acordo com aquilo que se lê e que se interpreta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Penso que isso é uma garantia importante do ponto de vista da verdade e da efetividade desses mesmos direitos. Já agora, as Constituições africanas, tomando o balanço da invocação da Declaração Universal, vão mais além, porque não é o caso, julgo eu, de São Tomé, mas as outras julgo que o fazem, além sim, por acaso é São Tomé, sim senhor, além da Declaração Universal, também fazem uma invocação
da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E, portanto, normalmente quando aparece a Declaração Universal, depois, como é um texto universal, os países africanos fazem uma referência a um texto africano, na sua natureza, que é a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Penso também que é um aspecto interessante. Portanto, isto é já uma perspectiva de saber qual o lugar cá dentro, isto é, nos nossos direitos constitucionais, da Declaração Universal. Aliás, no caso português, tem havido a Declaração Universal, não tem sido muito estudada porque, na verdade, em qualquer dos nossos países, os direitos que estão nas nossas Constituições vão sempre além, são sempre a mais em relação aos direitos que estão na Declaração Universal, mas no caso de Portugal, e aliás eu recentemente estudei esse assunto por causa do tal direito da segurança, nós em Portugal não temos uma cláusula geral de limitação do exercício de direitos fundamentais perante acontecimentos ou valores comunitários que determinem a restrição e a limitação do exercício desses direitos, como é o que nós estamos a ver agora na Europa, o terrorismo e as questões da segurança nacional. Não temos uma cláusula de limitação genérica de exercício de direitos por razões de segurança nacional, isso não existe na nossa Constituição, mas precisamente recorrendo à Declaração Universal podemos encontrar lá uma válvula de escape, que é o artigo 29, número 2, que diz que os direitos fundamentais podem ser limitados no seu exercício se houver razões ponderosas de ordem pública ou de segurança nacional. Essa cláusula não existe no nosso catálogo constitucional por razões óbvias, porque estávamos a sair do trauma do salazarismo e esses valores eram usados precisamente pelo salazarismo para impor um Estado autoritário, mas a segurança nacional no Estado democrático não se confunde com a segurança nacional no Estado autoritário. E um Estado democrático também tem que se proteger de ameaças à sua segurança nacional. Como evidentemente estamos a ver na Europa o que é que está a passar com o terrorismo que se vai multiplicando. Já nem sei quantos atentados já houve tantos, e portanto isto precisa de uma resposta jurídica que não é fácil, de reequilíbrio, de proteção dos direitos, mas também considerar que em certos casos temos que limitar os nossos direitos para ter direitos maiores, ou ter os direitos essenciais, e portanto um deles, o mais sacrificado, como imagino, é o direito à privacidade. Hoje na prática o direito à privacidade é uma miragem, em vários sentidos, desde logo pelas tecnologias informáticas, mas pela necessidade também de preservar precisamente um maior padrão de garantia da segurança nacional. Portanto, estas as minhas observações. Muito gosto em aqui estar. Sempre que venho a São Tomé recordo de um facto curioso que é bonito e que abona a favor do constitucionalismo são-tomense, que é este. De todas as constituições lusófonas da segunda geração, da Segunda República, embora alguns países já tenham uma terceira, é o caso de Angola e Moçambique, mas São Tomé foi o único país que referendou a sua Constituição. Um referendo que teve lugar, da atual Constituição, que teve lugar em agosto de 1990. E, portanto, São Tomé pode dar lições ao mundo de democracia e dar lições aos países lusófonos, porque foi o único país da lusofonia que referendou a sua Constituição. Os outros países não o fizeram. Não estou com isto a dizer que os outros países têm constituições antidemocráticas. Calma. Não estou a dizer isso. Mas, na verdade, é mais puro aprovar uma Constituição no sentido da pureza democrática por um referendo do que por uma Assembleia Constituinte. Mas, na verdade, as Assembleias Constituintes foram feitas nos outros países. Aqui, além da Assembleia Constituinte, depois a Constituição proposta para a Assembleia Constituinte foi aprovada por voto popular, o que é uma coisa que só deve enobrecer o povo santomense de ter a sua Constituição sufragada por todos os santomenses. Muito obrigado pela vossa atenção e muito boa sorte para os trabalhos que se aproximam. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Moderador. Eu meti a oração quando disse que íamos ter uma missa de sapiência, uma oração de sapiência, e de facto nunca duvidei que não seríamos defraudados. Bom, O João está atrasado uma hora. Aqui uma concertação de gestão de tempo. Nós temos entre... O avião está atrasado uma hora. Atrasado uma hora significa... Só sai às 21h30. Ainda temos à vontade pelo menos meia hora para debater.
eu evidentemente não arrisco nem assumo a responsabilidade de fazer o nosso segundo modelo, um resumo de tudo quanto aqui foi dito. Foi vasto, imenso, muito incisivo e assertivo em alguns aspectos, mas de uma forma geral foi um navegar na horizontal em todas as temáticas mais importantes e sobretudo naquilo que percebemos de escolas diferentes. O seu professor fala em sistemas, eu falo em mecanismos, mas ao fim e ao cabo vem a ser a mesma coisa, não é? Nós temos uma diferença de um ano em que o seu professor acabou o curso em 1989 e eu em 90. Então, não, parece que ele acabou primeiro do que eu. É por isso. E então, mas no essencial, apesar de nós aproveitarmos sempre esses momentos para refletirmos em conjunto e ficar alguma nostalgia do tempo em que, de facto, se discutia mais direito e menos política. Né? Hoje a sociedade discute mais política e menos direito, pelo menos os operadores judiciários e as pessoas que têm aquele commitment, né, de refletir sobre esses casos e a obrigação de transmitir para a sociedade, pelo menos alertar lá onde é necessário fazer-se a consciência coletiva para consolidação, desenvolvimento e consolidação dos sistemas de justiça, dos sistemas democráticos, etc. Então, foi uma grande panóplia. Eu creio que o auditório andou muito atento, não vi ninguém pestanejar nem dizer sim senhor com os olhos fechados. Portanto, significa dizer que o grau e os níveis de absorção terão sido os maiores. Assim sendo, nós abrimos sempre um espaço de debate onde o auditório pode se inscrever e, levantando as questões, o professor Torres terá a amabilidade de nos responder com a sua perícia e saber. Doutor Guilherme Garrido. O microfone está aí. Aqui à frente. O Guilherme Garrido está aí à frente. Aí.